E bom, professor, boa tarde. A gente vai falar agora do nosso projeto da AGS de energias renováveis. Então, eu sou o Rodrigo. Boa tarde, professor. Eu sou o João. Boa tarde, eu sou o Kaique Chagas. Eu vou começar falando sobre o problema, onde o nosso maior problema é a emissão de carbono para a geração de energia elétrica. Cerca de 73% da emissão de carbono global é exatamente para a produção de energia elétrica. Apesar da gente já estar se direcionando para mudar essa situação, ainda tem uma boa parte das nossas fontes energéticas que são derivadas de recursos que prejudicam o meio ambiente. Segundo alguns estudos, no Brasil, cerca de 20% de toda emissão de gases são prejudiciais para a atmosfera. Além disso, cerca de 80% da produção de energia do nosso país são de fontes de energia limpa. O que significa que 20% são de fonte de energia suja. E esses 20% eles são responsáveis por quase toda a nossa emissão de gases poluentes em um ano. Ou seja, a gente está melhor que muitos países por termos uma porcentagem menor de energia suja, mas essa menor porcentagem ela é representada por recursos poluentes. Merda! Buceta! Ai, mano! Pô, mano, eu sabia que ia ter alguma dessa, mano. Mano, na Pô, última já. Mano, nem frase, precisa parar velho. de gravar, mano. Só reinicia, Que Kaique. Aqui merda, depois a mano. gente corta. Depois a Na gente última corta. frase, velho. Dá pra cortar mesmo, né? Porque vai Dá, andar dá, acho que dá. xingando, hein? Buceta. Nada, tudo sobrava no pai. Depois, será? Eu imagino que seja uma gravação comum, velho. Você tá vendo o clipe errado aí. Eu vou ler full, mano. Eu fui inventar de tentar mudar umas palavras no feeling, mano. Acabou comigo. Pronto, é só mudar o início do vídeo. Dá pra fazer isso. É Tá, tranquilo. então vai. Pode Você ir? consegue. Você tem que começar de novo. Bom, professor, boa tarde. Esse então é a apresentação do nosso projeto da Global Solution referente a energias renováveis, a fontes de energia renovável. E, bom, eu sou o Rodrigo, então, né? Um dos integrantes. Tá Tá mutado, tá mutado. mutado. Ah, pô, mano, não, isso aqui é tranquilo, vai. Pode seguir, vai. É o João Lucas, professor. Bom, eu sou o Kaique. Pô, não, vai Eu... ter que reiniciar, velho. Caralho! Ah, Eu tava mutado, rapaziada. Mano, você não, pensou que você tava mutado antes? fui ver. Mano, eu Mano, nem vi que eu tava mutando. bom, vai. Bom, professor, boa tarde. Esse aqui, então, é o nosso projeto da Global Solution referente a fontes de energia renovável. E, bom, eu sou um dos integrantes, eu sou o Rodrigo Viana. Boa tarde, professor. Eu sou o João Lucas. Boa tarde, eu sou o Kaique e eu vou começar falando sobre os problemas, onde o maior problema é a emissão de carbono para a geração de energia elétrica. Cerca de 73% da emissão de carbono global é para a produção de energia elétrica. Apesar da gente já estar se direcionando para mudar essa situação, ainda tem uma boa parte das nossas fontes energéticas derivadas de recursos que prejudicam o meio ambiente. Segundo os estudos, no Brasil, cerca de 20% de toda a emissão de gases são prejudiciais para a atmosfera, que são prejudiciais para a atmosfera vêm da geração de energia elétrica. Além disso, cerca de 80% da produção de energia elétrica do nosso país é de fonte de energia limpa. O que significa que esses 20% de fonte de energia suja são responsáveis por quase toda a nossa emissão de gases poluentes em um ano. Ou seja, estamos melhor que muitos países por já termos a maior porcentagem de fontes de energia limpa, mas essa menor porcentagem representada por recursos poluentes permanece sendo um empecilho e agravante para a situação do nosso país, do nosso planeta. Que eu vou passar para o Rodrigo para falar a solução.
Então, professor, falando da solução, é exatamente esse ponto que a gente quer atacar, né? Que é essa porcentagem que a gente ainda usa de energia suja. Então, a nossa ideia vem para estimular as pessoas a consumirem mais fontes de energia que são renováveis. Então, elas virarem mais adeptas de fontes de coisas como, por exemplo, painéis solares, que você consegue produzir a sua própria energia dentro de casa também. Então, a nossa solução ainda é um MVC, né? É um protótipo inicial que a gente fez um desenvolvimento de uma aplicação que o usuário pode adicionar, editar e excluir suas placas solares, que aí elas teriam os dados lá, que aí ele poderia consultar tal, para saber como está gerando, como é que tá saindo. E aí seria basicamente isso, então, esse MVC. Então, seria uma API REST que ele ia possibilitar o usuário a fazer essas coisas, como controlar, como adicionar as placas, editar e deletar, e assim fazer um monitoramento delas, né? E aí a gente também pensou em evolutivas para esse projeto, né? Que acaba que essas evolutivas tem partes que nem são diretamente ligadas com Java, mas, por exemplo, a gente pensou numa aplicação web que as pessoas usariam para elas serem conscientizadas dessa parte da emissão, que é algo prejudicial para o nosso planeta, terem mais consciência disso, e estimular elas a consumirem o nosso projeto, né? Que é esse envolvendo painéis solares, para elas se tornarem mais adeptas a essas fontes de energia limpa, né? Que aí, quanto mais gente usando essas fontes de energia limpa, menos você usa da fonte de energia suja. E aí é basicamente isso a nossa solução. E aí o João Lucas vai falar um pouco do código agora. Professor, eu vou apresentar o código aqui. Conseguem ver, gente? Então, Certinho. bom, vamos lá. Esse projeto aqui, professor, a gente pegou com bases no projeto do restaurante, que foi disponibilizado no CP3, mas fizemos as alterações. As estruturas de pastas, de acordo com o padrão MVC, sendo o controller, os exceptions, os módulos e o root, que seria a classe de conexão com o banco. O Rodrigo vai dar só uma passadinha em exceptions e útil. Isso aí é coisa básica, professor. Isso aí é a conexão com o banco de dados, então tá tudo conectando certinho aí. Aí tá no padrão Singleton também, para fazer com que. Ali os nomes, né, certinho. Nomes. Aí com RM e tal. E aí, um pouco mais para baixo tem ali, ele verifica se já tem alguma instância. Se não tiver, ele abre uma, senão ele pega a instância já aberta, tipo, para ter essa coisa de não ter. De não terem várias instâncias abertas e acabar tendo um problema, né, de muitas instâncias e tal. Exato. E aí sobrecarrega o sistema. E aí as propriedades do banco de dados aí. Aí o RM e a senha, que aí você entra no banco de dados, que serve para você acessar o banco de dados pela aplicação Java. E aí são as nossas exceptions, né? Também ali o nome RM e tal. E aí é só para a gente tratar a exceção de forma mais específica, então mais voltada diretamente para o painel, né? Para ter essa ligação entre os dois, para não ficar aquela exceção genérica. E aí você pega a mensagem lá e aí você faz o que você vê a mensagem direitinho, você passa a mensagem para você saber o que está acontecendo mais especificamente. E é assim, para ter um melhor controle, né? Se Exato. tiver algum erro. Bom, aqui vamos para a classe Model. Bom, esse projeto está no padrão MVC, como já dito, que os benefícios são geralmente separados em três, que seria o Model View Controller. Aqui, no caso, vamos ver a classe Model, nomes RMs aqui como solicitado. Os atributos da classe, os construtores, um vazio e um carregado já. Os getters e setters padrão. Aqui vamos para a interface, que ela vai ter os métodos que a nossa DAO de implementação vai ter. Então, os métodos padrões aqui de incluir, apagar, deletar, consultar, por ID e listar todos já cadastrados. E aqui, propriamente, está a nossa classe de implementação dos métodos, onde aqui no construtor do método, da classe, na real, a gente já passa a conexão com esse atributo. E aqui, propriamente, o código, acrescentando todas as exceptions, as primeiras validações, verificando se ele já é incluso no banco, se sim, ele vai retornar
ele vai jogar para o controller como positivo, enfim. Aqui essa é a classe, esse é o método de incluir painel, o método de apagar, exatamente com as mesmas coisas, o método de atualizar, o de consultar por ID e o de listar os painéis. Agora, vindo para a nossa classe controller, aqui propriamente está a implementação do JaxRS, passando primeiramente o caminho, e aí a implementação, a instanciando a classe DAO, implementação, para poder passar as rotas. Então, essa primeira aqui é a de incluir, ela sendo um post, ou seja, a gente vai criar uma nova aplicação, uma nova inserção no banco, vamos fazer inserção no banco, e aí, caso der real, caso der true, então a gente vai retornar 200 criados, se der algum problema, 400, e se der problema no servidor, ou 500. Mesma coisa com o get, esse primeiro aqui é o de listar os painéis, todos os painéis, então a gente já instancia meio que uma lista, então a gente vai jogar todos para dentro, mesma coisa, passando aqui se der tudo certo, retornando 500 caso der algum erro. O do ID a gente já tem que passar um caminho diferente, porque como a gente quer pegar pelo ID específico, então temos que ir na URL ali, quando a gente está acionando o Postman, a gente já tem que passar o ID do painel, ele também vai retornar para a gente. O PUT, que é a mesma coisa, para atualizar, passando novamente o ID do painel e as informações, depois o JSON para atualizar o que a gente quiser. E o delete também passando o ID para saber qual que ele vai deletar lá no banco. Bom, então aqui vamos fazer um exemplo de realizar um cadastro, primeiramente num Postman. Temos todas as rotas aqui já criadas, todas as coisas, tudo certinho. Bom, vamos colocar aqui, esse aqui eu estava testando, vamos colocar painel solar 2, capacidade 1000 e eficiência 98. Então, essa eficiência aqui no nosso banco, ela tem uma atribuição que um trigger lá, que não pode ser menor que 0 ou maior que 100, então ele vai dar um erro se eu fizer isso. Então, vamos deixar com 98 para evitar esse erro. E aí a gente manda, então aqui foi criado. Retornou 201 criado, vamos agora ver no debugger se essa rota foi criada, que era o painel 2, painel solar 2, soltar, escrevi errado, perdão. Mas está escrito já, o painel foi inserido no banco com a ID 12. Então, se a gente vem listar painéis, dá novamente o send, ele vai estar aqui com o ID 12, que é a nossa nova requisição que a gente criou. Então, aí a gente, para pressionar por ID, como eu tinha falado, precisamos passar o ID primeiro aqui, o ID 12, e ele vai retornar para a gente um PUT. Também precisamos colocar o caminho com ID, e por exemplo, aqui, vamos resolver esse nome, né? Painel solar 2, atualizado, vamos deixar a capacidade igual, extensão para deixar 50. Agora a gente manda, tá vendo que ele já resolveu aqui, se a gente selecionar por ID novamente, vai retornar painel solar 2 atualizado. Se a gente vir no banco novamente, só para mostrar o debugger na real, atualizado, painel solar 2 atualizado. Agora, por fim, para fazer o delete, passando o ID, o 12 no caso, que a gente quer, dando send, painel, retornar painel apagado com sucesso. E se a gente vir aqui no debugger, painel 12 com ID 12 foi excluído com sucesso. Bom, esse aqui é o nosso projeto, professor. Então, como o Rodrigo tinha falado, esse aqui é o MVC. Então, temos ainda projetos para implementar, fazer toda essa lógica da criação dos relatórios, mas o MVC está entregue. É isso aí, então, professor. Obrigado, viu? Obrigado, professor. Pronto, velho. Agora eu corto. Bom, na teoria, vamos ver agora como é que vai sair. Parar a gravação. Tem que Mano, ver se vai dar pra cortar esse final também, né? acho que dá. Dá.